Aula de Física 1. Assunto: movimentos em 2 e 3 dimensões. Professor Paulo Xavier. O primeiro assunto do capítulo 4 do livro Halliday diz respeito ao vetor posição, que nada mais é do que um vetor que representa a posição de uma partícula num determinado sistema de coordenadas. Formalmente, dizemos que a localização de uma partícula em relação à origem de um sistema de coordenadas é dada por um vetor posição R, que, em termos de vetores unitários, assume a forma R, ou vetor R, é igual a Rxi, mais Ryj, mais Ryj, mais Rzk, onde Rx, Ry e Rz são as componentes vetoriais. Um vetor posição pode ser descrito por um módulo e um ou dois ângulos, pelas componentes vetoriais ou pelas componentes escalares. E o vetor deslocamento? Se uma partícula se move de tal forma que o vetor posição muda de R1 para R2, o deslocamento ΔR da partícula é dado por ΔR igual a R2 menos R1, ou seja, o vetor ΔR é uma variação em x, uma variação de R em y e uma variação de R em z. Também pode ser a diferença das coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média é a variação do vetor posição em relação ao tempo. E quando esse tempo tende a um valor muito pequeno, ou tende a zero, dizemos que o limite desta função é chamado de velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade. Então, a velocidade média é igual a simplesmente v, quando o limite de ΔT tende a zero em ΔR sobre ΔT. Ou seja, se nós temos uma velocidade e ela é observada no intervalo de tempo muito pequeno, essa velocidade é chamada de instantânea, porque o tempo é observado no intervalo muito pequeno ou que tende a zero. Podemos escrever essa expressão da seguinte forma: dr dt, ou simplesmente a derivada da posição em relação ao tempo. E o vetor velocidade é escrito na forma de vetores unitários da seguinte forma: v é igual a vxi mais vyj mais vzk. A aceleração média e a aceleração instantânea. Da mesma forma que definimos o vetor velocidade, definimos também os vetores aceleração. Neste caso, a aceleração média é a variação do vetor velocidade em relação ao tempo. Ou seja, se a velocidade de uma partícula varia de v1 para v2 no intervalo de tempo ΔT, a aceleração média durante o intervalo de tempo ΔT é a variação do vetor velocidade em relação ao tempo, ou seja, v2 menos v1 sobre t2 menos t1. E quando o ΔT tende a zero, o limite desta função é chamado de aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração. Logo, a aceleração média passa a ser chamada de aceleração instantânea quando ΔV sobre ΔT acontece no intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, o limite de ΔT tendendo a zero para ΔV sobre ΔT. E isso é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo, ou simplesmente a segunda derivada do vetor posição em relação ao tempo. Com isso, o vetor velocidade será igual a um conjunto de componentes do tipo AX na direção de I, mais AY na direção de J, mais AZ na direção de K. Movimento dos projéteis. Se aplica ao movimento balístico e, portanto, é a análise de todos os fatores envolvendo o movimento. Neste caso, vamos desprezar a resistência do ar nessa análise inicial. Bom, o movimento balístico é o movimento de uma partícula lançada com uma velocidade inicial v0. Então, temos aqui uma partícula sendo lançada
com uma velocidade v0, esse vetor verde aqui. Durante o percurso, a trajetória, a aceleração horizontal da partícula é zero. Então, nós vamos ter esse movimento, que é separado em dois movimentos, um na horizontal e o outro na vertical. Na horizontal, estamos dizendo que a aceleração é igual a zero, ou seja, na horizontal o movimento é retilíneo uniforme. Com isso, a Vx aqui, a componente da velocidade, a componente dessa velocidade é constante o tempo todo. E a aceleração na vertical é a aceleração de queda livre, ou seja, menos g. Portanto, esse movimento é chamado de movimento uniformemente variado. Com isso, o deslocamento para cima é escolhido como sentido positivo. Se V0 é expresso através de um módulo, a velocidade escalar V0 e um ângulo chamado de θ, existe um ângulo aqui entre o vetor verde e o eixo horizontal x. Então, as equações do movimento da partícula ao longo do eixo horizontal e eixo vertical são ΔX, ou seja, a posição final menos a posição inicial, quanto ela percorreu ao longo do eixo x, vai ser igual a componente da velocidade, essa Vx, ou ela pode ser representada por VO cosseno de θ, no caso o tempo inicial, o ângulo para um tempo inicial aqui, multiplicado por t. Essa é a equação da posição da partícula em relação apenas do eixo x. Esta é uma equação que representa o movimento da partícula no eixo y, ou seja, esse movimento, que na verdade ele cria uma parábola, ele é dissociado em dois movimentos, um na horizontal e o outro na vertical. Na horizontal, o movimento retilíneo uniforme, e na vertical, um movimento semelhante ao de queda livre, e acompanha as mesmas equações. Portanto, na direção de y, temos aqui uma velocidade inicial chamada de VOY, que é, na verdade, VO seno de θ. Enquanto esse vetor vermelhinho aqui, que é o Vx, é VO cosseno de θ. Utilizando a equação horária do deslocamento ao longo do eixo y, y é igual ou menos y0 é igual a VOT menos meio de GT2, o VOY passa a ser VO seno θ vezes t menos meio de GT2. Essa é a equação horária para analisar o deslocamento da partícula ao longo do eixo y. E a velocidade analisada separadamente pode ser a velocidade inicial menos gt. Então, estamos pegando aquela equação da velocidade, a qual discutimos anteriormente. V, que é igual a VO, mais AT. Neste caso, adaptando para o movimento em queda livre, temos VY é igual a VO, que é, na verdade, VO seno θ, menos GT. E utilizando ou adaptando a equação de Torricelli para este movimento na vertical, a velocidade final da partícula, ou a velocidade em um instante qualquer da partícula ao longo do eixo y, depende da velocidade inicial, vezes o seno de θ. Lembrando que esse VO não é este VO, é este vetor aqui, é esta velocidade em módulo. Então, VO seno θ ao quadrado, menos duas vezes a gravidade, vezes a variação da posição ao longo do eixo y. Os projetos também, aqui nesta figura, apresenta algumas características específicas desses movimentos. Então, nós temos aqui o movimento de uma partícula, e aqui nestes gráficos, neste gráfico é mostrado o componente da velocidade. Então, o que acontece aqui? Uma partícula é lançada com uma velocidade v ou VO. Decompomos esse vetor verde nos vetores Vx e Vy para encontrarmos as componentes horizontais e verticais. A partícula começa o seu movimento a partir da posição y1.
e ela vai percorrer uma curva no espaço até chegar ao solo. Neste caso, esse projeto foi lançado um pouco acima de um determinado ponto denominado altura zero, e ele vai percorrer essa trajetória aqui. Imagine que alguém joga uma pedra para cima, à beira de uma montanha, e essa pedra vai subir e vai descer a um ponto abaixo do ponto em que ele lançou. Ou alguém em cima de um prédio joga uma pedra para cima e ela vai descer até o solo. Tá? Então, nesse caso, criamos como referência aqui um eixo X, eixo Y, que não estão necessariamente no ponto Y1 igual a zero. Então, esse vetor velocidade, neste ponto aqui, ele tem estas componentes Vx e Vy. À medida que o corpo vai subindo, Vx é constante, mas Vy vai diminuindo. E o vetor velocidade também vai modificando o seu ângulo aqui, ó, em relação ao eixo X. Aqui no ponto de altura máxima atingida, a velocidade Vy zera, porque o corpo para de subir, a partícula para de subir. E tem apenas a velocidade Vx. Logo, o vetor velocidade, neste ponto, é o próprio Vx. O corpo começa a descer. E ao descer, ele continua com uma velocidade constante ao longo do eixo X. E a velocidade em Y ela inverte, apontando para baixo, invertendo seu sentido. O vetor V, que a princípio estava nessa direção, ele vai modificando ao longo do tempo. Aqui neste ponto, Vx continua constante, o V modificou, a velocidade y já está maior um pouco, à medida que o corpo vai caindo, sua velocidade vai aumentando, e até que nesse último ponto mostrado aqui, a velocidade Vy já está bem maior do que as demais, a Vx continua constante, e ao fazer a regra do paralelogramo aqui, encontramos o vetor V, que também cresce em componente, mudando sempre o ângulo em relação ao eixo X. As equações são as mesmas apresentadas anteriormente. Bom, e a trajetória? Essa trajetória pontilhada aqui, ela admite uma equação de grau 2, porque ela é uma parábola. Então, para isso, a gente vai determinar que o y ele pode ser igual a tangente de θ x, ou seja, um ângulo em relação a alguma posição no eixo x. Tá? Por exemplo, eu quero a velocidade aqui. Então, neste caso aqui, o x já está na primeira, segunda, terceira, quarta posição de x. Então, nós temos aqui um ângulo totalmente diferente do ângulo θ inicial. Então, à medida que θ varia em relação a x, multiplicando tangente de θx vezes x, encontramos então o valor de y, da posição y. Mas também podemos associar ao negativo do produto entre a gravidade vezes o valor dessa coordenada x ao quadrado, dividido pela componente da velocidade em x, ou seja, VO, cosseno de θ, θx nesse caso, elevado ao quadrado. A distância que um corpo percorre até chegar ao seu ponto de alcance, até o seu ponto máximo ao longo de um determinado eixo, considerando que, neste caso aqui, um corpo vai percorrer uma certa distância ao longo de x, nós vamos calcular da seguinte forma. O alcance depende da velocidade inicial ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo inicial, dividido pela gravidade, o módulo de g. Então, o alcance ou a distância percorrida ao longo do eixo x depende da velocidade inicial ao quadrado com que foi lançado, seno de 2 vezes o ângulo com que foi lançado, dividido pela gravidade. Então, imagine que alguém vai jogar uma pedrinha e quer saber qual a distância que a pedrinha alcançou. Ele precisa saber a velocidade inicial
ele precisa saber a que ângulo ele está lançando essa pedrinha. Depois, utilizar essa expressão para achar, então, a distância total percorrida, ou chamada de alcance. Note que esse valor aqui vai ser máximo quando o θ aqui for 45 graus, porque 2 vezes 45 é seno de 90, que é igual a 1. Então, toda vez que alguém lança uma pedra a 45 graus, ou dá um tiro, joga um objeto qualquer, lança um objeto qualquer, 45 graus, seno de 45 vezes 2 é igual a seno de 90, que é igual a 1. Então, nós vamos ter aqui o valor máximo para o alcance. Aumentou o ângulo acima de 45 graus, o corpo não vai atingir a distância desejada. Então, quer atingir o alcance máximo, que seja um ângulo de 45 graus. E os movimentos circulares? Vamos chamar de movimento circular uniforme, tá? O movimento de uma partícula que descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com raio R e com velocidade v. Dizemos que se trata de um movimento circular uniforme. Neste caso, a partícula possui uma aceleração a, e a aceleração centrípeta, cujo módulo é dado por a é igual a v ao quadrado sobre r. Ou seja, a aceleração centrípeta depende do quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória. E o tempo que uma partícula leva para descrever uma trajetória circunferência completa é dado por 2πr sobre v. Imaginamos que eu queira saber o tempo em que a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Então eu preciso saber o raio, a distância entre a Terra e o Sol, multiplicar por 2π e dividir pela velocidade com que a Terra tem ao redor do Sol. Isso é chamado de período. Período de revolução ou simplesmente período. Os movimentos relativos é um assunto importante dentro deste capítulo, tá? Onde se aplica? Em voos, em movimentos de embarcações. Então, quando se tem, por exemplo, um avião viajando a uma determinada velocidade, nem sempre a velocidade com que aponta, com que o avião está em relação ao vento local naquela determinada altitude, é a mesma velocidade com que aquele avião tem em relação ao solo. A mesma coisa acontece com um barco subindo o rio a uma velocidade em relação ao rio, e ele desce esse rio a uma determinada velocidade em relação ao rio. É diferente pensar que essa velocidade é a mesma. Então não se pode pensar que a velocidade é a mesma, porque o barco tem uma velocidade. Um barco que desloca dentro de um rio, ele tem uma velocidade em relação ao rio e tem uma velocidade em relação ao solo. Nós chamamos isso de movimento relativo. E isso se estende desde as partículas microscópicas, tá? até sistemas muito grandes, como galáxias, etc. Então vamos lá, movimento relativo. Quando dois referenciais A e B estão se movendo, um em relação ao outro com velocidade constante, a velocidade de uma partícula P, medida por um observador do referencial A, é, em geral, diferente da velocidade medida por um observador do referencial B. Ou seja, esta partícula se move e aí a gente constrói um referencial A, a partir do eixo X e Y, referencial A, e um outro referencial B. Esse referencial A pode estar descrevendo um tipo de movimento para essa partícula, enquanto o referencial B descreve um outro movimento. Então, qual é a relação entre esses dois movimentos? Então, a partícula em relação a A, ela se localiza a uma posição chamada de RP de A. Ou seja, se ela está num ponto P e o referencial é A, então existe um vetor posição entre o ponto P e o referencial A.
E o mesmo vai acontecer. Haverá um vetor R em relação ao ponto P e o ponto B, ou seja, um vetor R de PB. Portanto, quando se faz a relação entre esses dois vetores, vamos encontrar um vetor de RBA, que é, na verdade, este vetor aqui, que ele vai ter uma velocidade. E essa velocidade é dada por a velocidade de PBA, ela depende da velocidade de PB, a velocidade que a partícula tem em relação a B, mais a velocidade que a partícula tem em relação a A. Portanto, a velocidade relativa, na verdade, vai ser a velocidade que a partícula tem em relação ao ponto A. Ela pode ser igual à velocidade que a partícula tem em relação ao ponto B, mais a velocidade que a partícula tem de B para A. Se eu quiser achar apenas a velocidade de VBA, ela vai ser a velocidade de P em relação a A menos a velocidade de P em relação a B. A velocidade de VBA é a velocidade de B em relação a A. E os dois observadores medem a mesma aceleração. Exemplo. No cruzamento de duas ruas, uma na direção oeste-leste e a outra na direção sul-norte, há um sinal luminoso. Um carro indo para o norte, que passa pelo cruzamento com a velocidade de 70 km por hora, qual é mantida constante. 10 segundos depois, o sinal abre e outro carro indo para a direção leste arranca com aceleração constante de 5 km por hora em cada segundo. Calcule a velocidade e a aceleração do segundo carro em relação ao primeiro 15 segundos após a arrancada do carro. Então está aqui, um carro parte de uma determinada posição, na próxima figura vamos entender melhor, e o outro carro parte 10 segundos depois numa outra direção. E com isso nós vamos ter o vetor R1 na direção de Y, ou simplesmente na direção de sul-norte, e um outro vetor na direção de leste-oeste, enquanto esses dois vetores geram um vetor R aqui, tá? Pela regra da soma dos vetores ou simplesmente a regra do paralelograma. Então está aqui. Aqui o V1 indo para a direção norte depois que o sinal abre, e o vetor e o veículo 2 se deslocando depois que o sinal abre, ele vai se deslocar a partir desse cruzamento. E a gente quer saber o que vai acontecer neste movimento. Vamos lá. A posição da primeira partícula, do primeiro carro, depende da posição inicial. E vamos imaginar que ele está ali no cruzamento. Ele está aqui no ponto zero do cruzamento. Mais a velocidade inicial vezes o tempo. Ou seja, nós vamos ter um y, a posição inicial do móvel 1 no tempo zero, mais a velocidade do móvel 1 no tempo zero vezes o tempo. E tudo isso na direção de j. E o veículo 2, que vai partir 15 segundos depois, com uma determinada aceleração, ele parte do repouso, com isso a velocidade inicial é zero. Então, aquela equação geral da posição vai ficar apenas meio de AT2, ou seja, simplesmente meio de A2 vezes t ao quadrado na direção de I, ou seja, do eixo x. Deriva essa e essa posição, nós vamos encontrar essa função para o vetor velocidade, tanto para a partícula 2 quanto para a partícula 1. A aceleração será a mesma, a aceleração encontrada vai ser a própria aceleração de A2, porém apontando na direção de I. Então vamos lá, quem é a velocidade? A velocidade ela depende da aceleração vezes o tempo, então está aqui. A aceleração é 5 km em cada segundo
5 km por hora em cada segundo, vezes o tempo de 15 segundos. Estou usando essa expressão aqui, substituindo os valores. Menos a velocidade da partícula 1 no tempo zero, ou seja, 70 km por hora. Neste caso aqui, e na direção de J, e não tem o tempo aqui, né? Bom, neste caso aqui, ao fazer ao resolver essa expressão, vamos encontrar 75 ou seja, 5 vezes 15 é igual a 75. Eu vou cancelar aqui segundo com segundo e vai ficar quilômetro por hora. Aqui a mesma coisa, só preserva o menos 70, quilômetro por hora. Coloca quilômetro por hora em evidência e chegamos a este vetor aqui, que é o vetor velocidade. Já a aceleração. Como a aceleração, ela acontece apenas nessa direção de x, a aceleração é a própria aceleração A2, da partícula 2, então essa aceleração vai ser os 5 km por hora em cada segundo na direção de I. A palavra quilo representa o número 1000, então 1000 vezes 5, 5000. E hora significa 3.600 segundos a cada segundo. Então nós temos 5.000 dividido por 3.600, que é 1,4 metros por segundo ao quadrado. E o exemplo 2, para tratar os movimentos. O vetor posição, o vetor velocidade e assim por diante. Então vamos lá. Como que se resolve os problemas envolvendo aqueles vetores posição? A posição de uma partícula que se move num plano XY é dado por R, apenas R. Não precisa desse R2 não. É igual a 2t ao cubo menos 5t na direção de I. Mais 6 menos 7t à quarta na direção de J. Então note que esse vetor aqui ele tem uma contribuição no eixo x e uma contribuição no eixo y, uma função cuja aceleração varia. A posição é dada em metros e o tempo é dado em segundo. E aí está querendo primeiro um vetor r, depois o vetor velocidade e depois um vetor aceleração em 2 segundos. Então o vetor r em 2 segundos. Onde tiver o tempo aqui, nós vamos substituir por 2. Então vai ficar 2 ao cubo vezes 2. Menos 5 vezes 2. Mais 6 menos 7 vezes 2 à quarta. Então está aqui. 2 vezes 2 ao cubo. Menos 5 vezes 2. 6 menos 7 vezes 2 à quarta. Obedecendo aqui. E nós vamos encontrar esse vetor aqui. Então, em 2 segundos, a partícula está a 6 metros no eixo x e ela está em menos 106 metros no eixo y. Na letra B, como estamos querendo a velocidade, então eu tenho que derivar essa expressão aqui. Então, a derivada da posição nada mais é do que descer um grau desse aqui. Então, esse 3 desce multiplicando 2, e aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. Como aqui desceu 3, fica 2. Então, fica um grau lá em cima. Então, a derivada da posição vai ser a velocidade. Então, a derivada da velocidade da posição vai ser igual a 2t ao cubo menos 5ti mais 6 menos 7t à quarta é j. E ao derivar isso, 2t ao cubo vai ficar 6t ao quadrado. A derivada de menos 5t vai ficar menos 5. A derivada de 6 é zero. É uma constante. A derivada de menos 7t à quarta vai ser 4 vezes 7, 28, e t ao cubo. Substituindo o tempo de 2 segundos nessa expressão, aqui vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, menos 5, e menos 28 vezes 2 ao cubo. Então está aqui, 6 vezes 2 ao quadrado, menos 5 na direção de I, menos 28 vezes 2 ao cubo na direção de J. Portanto, encontramos esse vetor aqui.
21i menos 224 j metros por segundo. Então, e na letra C estamos querendo o vetor aceleração. Aceleração é derivar mais uma vez o vetor velocidade, conforme já vimos anteriormente. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, derivando esta função aqui, 6t ao quadrado menos 5, menos 28t ao cubo, nós vamos ter o seguinte: a derivada de 6t ao quadrado é igual a 12t, porque 2 vezes 6 dá 12, e lá em cima fica t elevado a 1, que é o próprio t. Menos a derivada de 5, que é zero, não precisa colocar na direção de i, está aqui. Menos 28t ao cubo, a derivada de menos 28t ao cubo. O 3 desce multiplicando 28, vai ficar 84. E no lugar do 3 coloca-se o 2, caindo 1 grau da função. Portanto, a aceleração vai ser 12ti menos 84t ao quadrado j. Esta é a função da aceleração em qualquer intervalo de tempo. Mas eu quero em 2 segundos, então eu vou colocar o 2 nela. Ao substituir por 2, aqui vai ficar 12 vezes 2 dá 24 e menos 84 vezes 2 ao quadrado, que vai ficar menos 84 vezes 2 ao quadrado, que dá 4 vezes 84, 336 j metros por segundo ao quadrado. E essa é a nossa aceleração. Então tá aí, um grande abraço a todos.